Vamos lá, galerinha do 7º ano, começar mais uma aula. Pega o material de vocês. Vamos encerrar hoje o nosso conteúdo. Vai ficar disponível um trabalho avaliativo para vocês aí no grupo, certo? Para ser resolvido. Até a próxima semana, ok? Vou dar uma semana a vocês para resolver esse trabalho avaliativo, ok? Façam com calma, releiam, revejam o conteúdo do livro de vocês para não resolver de qualquer jeito, tá certo? Vamos lá começar. Vou começar fazendo a correção das páginas 142, 143, 147, 148 e 149. Assim que vocês terminarem de assistir essa aula, realizem o trabalho avaliativo, certo? Que na próxima semana será só semana de revisão do nosso livro 2, certo? Vamos lá começar. Começando com a página 142, primeira questão. Analise as afirmações, assinale verdadeiro ou falso e justifique suas respostas. Vamos lá. O item A. Nenhum paralelogramo é quadrado. Isso aí é o quê? Isso aí é falso. Por que, professora, que isso aí é falso? A gente não pode dizer que nenhum paralelogramo é um quadrado. Só por conta desse nenhum. O F, nenhum losango é um paralelogramo? Falso. As diagonais de um quadrado são congruentes? O que são congruentes? São iguais? Sim, verdadeiro. As diagonais de qualquer losango são perpendiculares entre si? Sim, elas se cruzam, então é verdade. Os quadriláteros podem apresentar 2 ou 3 diagonais? Não, falsa. Segunda questão. Uma das variações das peças do tangram forma um coração, como mostra a figura ao lado. Observe-a e responda ao que se pede. O item A. Quantas peças formam esse tangram no total? E dessas peças, quantos são os polígonos? São 9 peças, certo? E dessas peças, 4 são polígonos. O item B. Identifique no meio todas as peças que têm formato de quadrilátero. Tem a peça azul, a azul clara, né? Que é um quadrado. Temos a peça amarela, que é um paralelogramo. Temos lá a peça rosa, que é um trapézio. E temos a peça roxa, que é um triângulo, certo? Só observar as peças do tangram, que está aí na imagem da questão 2. Vamos para a próxima. Questão 3. Comentamos bastante essas questões das nossas aulas online. Ela diz assim, ó, calcule a área das figuras abaixo. Como já tinha falado para vocês nas aulas online, essa parte, galerinha, ó, dessa figura, ela mede 10 centímetros, certo? Ela está formando o que aqui? Um retângulo. Com essa figura, galerinha, eu consigo formar 3 figuras. Ó, 1, 2, 3. 3 figuras eu consigo formar. Eu até separei elas aqui, ó. 3 figuras, certo? Essa primeira figura aqui, eu tenho um quadrado. A característica do quadrado, seus lados são todos iguais. E para ser encontrado a área do quadrado é lado vezes lado, certo? Então, no caso, como será? 3 vezes 3, certo? 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Isso, a área da nossa primeira figura. Temos a segunda figura, que é um retângulo agora. Ó. Lembrando, aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu não tenho 8. E aqui eu não estou formando um retângulo, então no caso, aqui também será 8. O que isso significa? Que eu vou somar esse 8 com esse 2. Para quê, tia? Para mim ter a base desse meu retângulo. Está aqui ele, ó. Certo? 10 centímetros. E a altura dele, ó, 4 centímetros. A área do retângulo, como é a área do retângulo? Base vezes a altura. Qual é a base? 10. Qual é a altura desse retângulo? 4. Então, qual é a sua área? 10 vezes 4, 40 centímetros quadrados. Certo? Temos outra. Que é essa daqui, ó, essa outra figura. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 3.
Não tem nem necessidade de eu repartir isso aqui tudo, ó. Mas aqui não é 10? Se você ainda tem alguma dúvida que a figura esteja assim realmente, aqui também será 4, ó. Essa parte aqui será 4, aqui será 3 e aqui será 3. Se eu somar 4 com 3, tem que dar esse 10. Senão as minhas medidas estão incorretas, certo? 3 com 3 eu tenho 6, 6 mais 4 dá justamente o meu 10, que é o tamanho da minha largura aqui da minha figura. Se não desse o meu 10, estaria incorreta, tá certo? Vamos calcular a área da nossa última figura, que é essa, ó. A área do retângulo novamente, base vezes altura, 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. Para encerrar esse item A, o que é que eu tenho que fazer? Somar todas as áreas, porque eu não quero a área dessa figura, então eu quero a área total. A área total será igual a 24 mais 40 mais 9, certo? Eu tenho que fazer isso aí. Então, o item A dá o quê? 73 centímetros quadrados, certo? Por que é centímetros quadrados? Porque estamos trabalhando com área, certo? Tá aí a nossa resolução do item A da terceira. Vamos para o item B dessa mesma questão. Item B. Calcule a área das figuras abaixo. O item B diz assim, ó. Vamos também fazer como estava fazendo no item anterior, certo? Vamos lá. Eu vou tirar, ó, esse quadrado aqui, esse retângulo. Esse retângulo aqui, ó, é esse. E ele aqui se repete duas vezes, ó. Esse e esse. Certo? O que é que eu vou fazer? Calcular a área separada de cada um e somo o total para me encontrar, assim, a área total. 6 vezes 2, 12 centímetros quadrados. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Aqui também, 6 centímetros quadrados. Qual é a minha área total? Soma tudo. A área total será igual a 12 mais 6. Então, será 12 mais 12, que eu tenho o quê? 24 centímetros quadrados, certo? Sempre fazendo assim. Quando você pegar uma figura assim, uma questão desse tipo, você vai fazer o quê? Separa a figura que você tem em várias outras, certo? Para assim você tirar a área de cada figura que você formou e somá-la no resultado para obter a área total, certo? Vamos para a próxima. Quarta. Se um quadrilátero, um ângulo mede 73 graus, o segundo mede 102 graus e o terceiro 98 graus, quanto mede o quarto ângulo desse quadrilátero? Aí o que é que eu tenho que lembrar? Da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ó, que é 360. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou somar todos os ângulos que eu tenho o quê? 73, eu tenho 102 e eu tenho 98. Eu tenho quantos ângulos no total? 273 graus. O que é que eu vou fazer? Eu pego a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que é 360, e eu vou retirar o que eu já tenho. Assim, eu vou obter o ângulo que está faltando, que é 87 graus, certo? Vamos para a nossa quinta questão. Quinta. No trapézio ABCD, a área mede 21 centímetros quadrados e a altura 3 centímetros. A pergunta é assim, ó. Então, quanto vale AB e quanto vale CD ou DC, que é a mesma coisa? O que é esse AB e o que é esse CD? É a base maior e a base menor, não é? É. Agora, o que eu vou fazer? Eu pego a fórmula da área do trapézio,
que é essa, e a questão nos dá a sua área. A área é quanto? 21 centímetros quadrados, tá aqui, ó. Qual é a minha base maior? X mais 2, tá aqui, ó. Qual é a minha base menor? X, certo? Tá aqui, já substituí. Qual é a minha altura? A questão também nos dá 3. Pronto. Agora eu vou resolver a minha formulazinha já substituída. Vou fazer o seguinte, ó. 21 vezes 2, 42. X mais x, 2x. O meu 2 eu vou repetir. Lembra lá da equaçãozinha do primeiro grau, que já estudamos? Vamos fazer a distributiva, ó. O númerozinho que está lá fora, ele vai ser multiplicado com todos que estão aqui dentro do parênteses. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 2, 6. Certo? Ó, 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6x. 3 vezes 2, 6. Espera ainda. Cortei. Ficou errado aí, ó. Vamos lá, continuando, né? Vamos terminar nossa questão. Aí aqui, 3 vezes 2, ó. Vou obter um 6, certo? E 3 vezes 2x, 6x. Ok? Lembra lá da equaçãozinha do primeiro grau, tá certo? Agora eu vou fazer o quê? Separar o termozinho aqui, que apresenta a letra, dos termos que estão sozinhos, tá certo? Vou fazer o seguinte, esse 6x que está positivo, não é? Ele passa para cá, negativo, igual, esse 6 aqui, ó, vou repetir, o 42 que está positivo, ó, ele passa para lá, negativo, certo? O que é que eu vou fazer? 6 menos 42, menos 36. Lembra lá da regrinha dos sinais. Agora, o número que está com a letrinha, ele passa dividindo. Como é negativo no numerador e negativo no denominador, se cancela. 36 dividido por 6, 6. Então, o valor do meu x, que é minha base menor, é igual a 6. E o valor da minha base maior é 6 mais 2, que é quanto? 8. Por que é 6 mais 2? Porque o valor do meu x é 6. Somo com 2, eu tenho 8. Certo? Resolvemos aí a nossa questão 5. Vamos para a nossa questão 6. Uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava um terreno delimitado por 4 ruas. Na parte visível do mapa, vê-se que o ângulo formado pela rua Saturno e pela rua Júpiter é 90 graus. O ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno é 110 graus. E o ângulo formado pela rua Netuno e pela rua Marte é 100 graus. Nessas condições, a medida de um ângulo formado pelas ruas Marte e Saturno na parte rasgada do mapa é de essa parte rasgada aqui, ó. Então, no caso, ele quer saber essa partezinha aqui, ó. Certo? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, não é? Vamos às informações que a questão nos dá. Vê-se que o ângulo formado pelo Saturno e pela rua Júpiter é 90. Porque tem a 90, o ângulo formado pela rua Júpiter e pela rua Netuno é 110. E o ângulo formado pela rua Netuno e pela rua Marte é 100. Nessas condições, ele quer saber essa medida. Essa medida aqui, galerinha, vai ser igual a 60 graus. Pelas definições da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que é 360, certo? Vamos para a próxima. Agora vamos para a página 147. 147 diz assim: de acordo com a construção que você fez anteriormente, responda ao que se pede. Certo? Na página 147, já vamos falar de circunferência e círculo. Certo? Nessa página 147. Aí diz assim, ó, com a régua, meça o segmento de reta CD. Aí você vai, de acordo com as atividades que você fez no exercício anterior.
certo? Que é lá na página 146. Você vai pegar e vai fazer a circunferência e vai medir com a régua. Qual é o nome desse segmento? Raio. Com a régua, mede o segmento da reta DE. É para dar 6 centímetros. Qual é o nome desse segmento? É o diâmetro, que é o diâmetro que vai uma extremidade à outra da circunferência. Qual é o nome do segmento de reta AB? Ele será uma corda. Vamos para a próxima. Observando a figura a seguir, assinale verdadeira ou falsa na seguinte sentença. AO é raio? AO é um raio? É sim, verdade. BC é raio? Cadê? BC é raio? Não é, ó. Falso. OF é corda? Cadê? OF é corda? Não é, porque está tocando no centro. Falsa. BC é o diâmetro? BC é sim um diâmetro. Verdade. É o ponto externo. O que é externo, que está fora do círculo? É sim, ele é externo. Então é verdade. Agora esse aqui, ó. O item B. BO é raio? BO é raio? É sim. Então é verdadeiro o item B. O item D. AB é corda? AB é corda? Sim, é corda. Verdade. CD também é uma corda? CD também é uma corda. OF é um diâmetro? OF é um diâmetro? Não é. Então, o item H é falsa, com o item E e o item C também são falsas. Vamos para a próxima. Página agora 149, onde vamos falar de raio e diâmetro e área do círculo. Se um círculo tem diâmetro igual a 5 centímetros, considerando π igual a 3,14, qual o valor da área desse círculo? Vamos lembrar lá da área do círculo. A área do círculo é dada vezes o π, que vale 3,14, vezes o raio ao quadrado. Aqui a questão nos dá o diâmetro. Você não precisa do diâmetro para se calcular a área do círculo. Você precisa do raio. Mas com o diâmetro eu consigo encontrar o raio. Por quê? Porque o raio é a metade do diâmetro. A metade de 5, 2,5. Certo? O que é que eu vou fazer? 3,14, que é o valor do meu π, vezes o meu raio, que é 2,5, que é a metade de 5, certo? Que o 5 aqui é o meu diâmetro. E o meu raio é a metade do diâmetro. Tá certo? Raio ao quadrado, 2,5 ao quadrado, 6,25. O que é que eu faço agora? Apenas multiplico. 3,14 vezes 6,25. Eu vou ter uma área do meu círculo exatamente igual a 19,625 centímetros quadrados. Certo? A área do círculo é dada π vezes raio ao quadrado. Se a questão lhe dá o diâmetro, o raio será a metade do diâmetro. Certo? Questão 2. Considere o hexágono regular dentro da circunferência, conforme mostra a figura a seguir. Aí a pergunta é assim. Sabendo que o lado do hexágono vale 6 centímetros e que os triângulos são equiláteros, qual é o valor do diâmetro da circunferência? Se aqui é 6, isso significa que os outros lados também são 6, já que é um hexágono regular. Certo? Então, no caso aqui, o diâmetro será quanto? 6 mais 6. 6 mais 6. 12 centímetros é o nosso diâmetro. Certo? A questão 4, da página 149, ela diz assim. Dada a circunferência e considerando π igual a 3,14, determine o diâmetro e o comprimento de cada circunferência. Vamos lá. Qual o diâmetro da circunferência da questão 4? O diâmetro é 2 vezes o raio, não é? É sim. Então, como é que eu faço para encontrar o diâmetro? Se eu sei que meu diâmetro é 2 vezes o raio.
Vou fazer o seguinte, já que ele deu o raio, eu vou pegar o raio e multiplicar por 2, certo? Eu vou ter quanto? 15 centímetros de diâmetro, certo? E o comprimento é igual a 47,1 centímetro. É o comprimento. 47,1 centímetro. Certo? Aí o item B, vamos usar calcular o diâmetro também. Vou pegar o meu raio e multiplico por 2. Certo? Aí eu vou ter o meu diâmetro. Ok? Vamos para a próxima questão. E o comprimento dessa circunferência, ele será quanto? O comprimento 75,86 centímetros. Só aplicar na fórmula do comprimento da circunferência, certo? O comprimento da circunferência, ele é assim, ó, 2 vezes π vezes o raio. É 2 vezes π vezes o raio. Essa daqui é a fórmula do comprimento da circunferência. Tia, onde é que eu encontro isso aí? Na página 148 do livro de vocês. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, como é que fica, professora? 2 vezes 3,14 vezes o raio. Qual é o meu raio? 7,5. Pronto. Você efetua essa multiplicação, você realiza essa multiplicação, assim você encontra o comprimento. Como lá no item B, você vai fazer o seguinte, o comprimento da circunferência é 2 vezes π, quanto é que vale meu π? 3,14, quanto é que vale meu raio? 12,08. Multiplica aí, ó, você encontra o comprimento da sua circunferência, tá certo? Seguindo essa formulazinha do comprimento da circunferência. Vamos apagar para a gente ir para a quinta questão e encerrar a nossa correção. Vamos lá. Questão 5. A razão, o que é uma razão? Razão é uma divisão entre a área e o perímetro de uma circunferência de raio R vale. Que é uma razão, acabei de falar. Razão é uma divisão. Ele quer saber o quê? A razão entre a área e o perímetro de uma circunferência de raio R vale. Só pode ser essa daqui, ó. Certo? É o raio dividido por 2. Certo? Pronto. Aqui a gente termina a nossa correção. A gente termina aqui a nossa correção, certo? E terminamos todo o conteúdo do nosso livro 2, certo? O que é que vai acontecer na próxima semana? Hoje está disponível o trabalho avaliativo, vocês vão ter uma semana para realizá-lo. Tia, o que é que será cobrado nesse trabalho avaliativo? O conteúdo do livro 2, certo? Todos os exercícios foram resolvidos no nosso livro 2, certo? Procure, vejam, revejam as aulas, a quantidade de vezes que for necessário para fixar o conteúdo. Aí vocês vão realizar o trabalho. Não realize o trabalho de qualquer jeito. Pesquise, abra o livro, revejam as aulas do material do livro 2, certo? Para fixar mais aí no conteúdo. E as dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. Ok? Tchau, fique com Deus, até a nossa próxima aula.